Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina Vieira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre altimetria. Então, dando início aí à nossa disciplina de Topografia 2, vamos comentar esses conceitos básicos aí que vão envolver a altimetria. Então, no primeiro momento, a gente precisa de pensar que a altimetria ela vai trabalhar com as diferenças de níveis do nosso terreno. Então, nada mais é do que a parte da topografia que vai tratar de métodos e de instrumentos empregados no estudo e na representação do relevo do solo. O que vem a ser isso? Tem a correlação com como a gente faz e quais os equipamentos nós vamos utilizar. Então, nós temos diversos tipos de nivelamento. Então, como que esses métodos vão acontecer, como que a gente vai utilizar esses equipamentos nesses procedimentos de nivelamento para representar a superfície terrestre, pensando agora não mais nas distâncias e nas áreas, mas nas diferenças de nível, ou seja, o quanto a minha montanha é mais alta, quanto de desnível eu tenho na rua e por aí vai. Quando a gente pensa em altimetria, nós temos dois conceitinhos principais, que é o conceito de altitude e o conceito de cota. Porque eu quero saber o quanto um ponto que eu estou é mais alto ou mais baixo do que um outro. Mas isso é dado em relação a quê? Em relação a onde? Então, quando a gente fala de altitude, a gente está falando de uma referência que está fornecida para a gente lá no nível médio do mar. Então, é uma referência inicial. Então, eu preciso de conhecer o valor da minha referência inicial e, a partir dessa referência inicial, eu vou calcular as demais cotas ou altitudes. E esses procedimentos de determinar essas diferenças de nível em relação a uma referência inicial vai ser denominado nivelamento. E esse valor inicial de referência que eu tenho, ele pode ser um valor que eu vou fornecer, e aí eu vou ter o conceitinho de cota, ou um valor que vai estar relacionado a um estabelecimento físico nacional, que é o caso da altitude. Vamos explorar um pouquinho mais esses dois conceitos de cota e de altitude daqui a pouquinho. Quando a gente olha aqui nessa figura, aqui nesse monumento marcado, está falando local e está falando altitude, 4.850 metros. Então, 4.850 metros em relação ao nível médio do mar desse país. Então, dessa referência que esse país utiliza. Então, eu estou 4.550 metros acima da referência inicial que esse país utiliza como referência de nível. Tá bem alto, né? Bastante alta essa medida. Quando a gente fala, então, dos conceitos de cota e altitude, a determinação da cota e da altitude está relacionada aí com os métodos que vão permitir a obtenção dos desníveis entre os pontos. O nosso objetivo é o tempo todo saber a diferença de nível entre os pontos, entre a parte baixa e a parte alta da montanha, entre a parte baixa e a parte alta do terreno, entre a parte baixa e a parte alta da rua, ou vice-versa, entre a parte alta e a parte baixa, né? Ou entre a parte baixa e entre a parte alta. Então, o nosso objetivo o tempo todo é ter essa informação de quanto variou entre pontos. E aí, lógico que é importante também conhecer a distância, porque não adianta nada eu saber que a distância vertical, que é a altimetria, vale X, se eu não conhecer também a distância horizontal. E a partir da correlação entre a distância horizontal e a distância vertical, a gente vai acabar tendo outras informações, outros parâmetros de cálculo aí para trabalhar. Então, essa figurinha, ela vai ilustrar o conceito de cota e de altitude. Aqui a gente tem a superfície física da Terra, e nessa linha preta, estão tentando representar a superfície física. Eu tenho a projeção do nível médio dos mares. Por que nível médio dos mares? O oceano, ele oscila. A gente tem períodos de maré alta e períodos de maré baixa. Então, essa oscilação do oceano, ela acontece o tempo inteiro, todos os dias, todos os minutos, todas as horas. E em alguns locais, essa oscilação ela é bem significativa. Então,
No Brasil, por exemplo, a gente tem um marégrafo que está instalado. O marégrafo de Imbituba é o principal para a gente no Brasil. Imbituba fica em Santa Catarina e é um equipamento que mede a oscilação das marés. Então, ele vai medir o quanto o mar está subindo, o quanto o mar está descendo ao longo do tempo. E ele faz essa marcação o tempo todo. Ele já faz isso há muitos anos. Com isso, a gente consegue estabelecer uma média do mar, do posicionamento do mar, e é a partir dessa média que a gente tem o zero de referência. Então, o nível médio do mar fornece para a gente a referência zero para a altitude, porque a altitude é a medida da distância que eu vou fazer entre um ponto localizado na superfície, no caso aqui está representado pelo pontinho A, e a projeção do nível médio dos mares, que aqui nesse caso está representado pelo ponto C. A distância vertical entre o ponto A e o ponto C é a minha altitude. Então, o conceitozinho de altitude aqui pra gente é a distância medida na vertical, a altimetria sempre vai ser distância medida na vertical, entre um ponto da superfície física da Terra, representado pelo ponto A, e a superfície de referência altimétrica, que no caso das altitudes é o nível médio dos mares prolongado pelos continentes, que no Brasil está representado pelo marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina, e o nosso zero está então representado lá em Imbituba, Santa Catarina. E isso vai sendo projetado para dentro do continente por transposição de referências altimétricas. Então, a gente tem todas as expedições topográficas transportando essa rede altimétrica para dentro do Brasil. Já a cota é a distância medida na vertical, então também uma distância vertical, de um ponto medido na superfície, né, também o ponto A, até um plano de referência qualquer, um plano arbitrado. Então, no caso, está representado pelo ponto B. É um plano arbitrado pelo engenheiro ou pela equipe responsável pela medição. Então, já é uma referência altimétrica que eu vou fornecer localmente. Então, já não é um ponto que está relacionado a uma convenção nacional. Ele vai ser, então, uma convenção local para aquela obra, para aquele levantamento. Então, a cota, para gente que acaba estando um pouquinho distante do litoral, às vezes temos poucos pontos de referência altimétrica próximos, acaba sendo muito mais utilizada do que a altitude. Então, a cota, ela acaba sendo muito utilizada na engenharia civil quando a gente compara com a altitude. Hoje, com a utilização dos equipamentos de medição global, já vem sendo possível trabalhar com a altitude em maior grau do que com a cota. Então, dependendo da situação, é possível trabalhar com a altitude em função do uso dos equipamentos adequados. Tem que fazer uma série de correções, considerando a forma da Terra, enfim, mas já é possível fazer a utilização dessas informações. E aí a gente parte, então, para entender alguns conceitos. Então, eu tenho aqui um terreno bem acidentado. Se eu penso aqui no nível da rua, eu tenho uma referência aqui nessa posição. E na hora que eu vou entrando para dentro do terreno, eu vou conseguir chegar, então, num ponto bem mais alto do que eu tenho aqui na rua. Mas o que interessa aqui para a gente é ter a informação ou compreender quanto de desnível eu tenho entre a parte baixa desse terreno e a parte alta desse terreno. Porque disso vai derivar a necessidade de construção de um muro de arrimo, a necessidade de entendimento de como que vai ficar o meu projeto. Então, eu vou fazer um projeto em quantos níveis, eu vou aproveitar quanto desse terreno na parte mais baixa, quanto desse terreno na parte mais alta, provavelmente uma construção que vai ser feita aí em 2 ou 3 pavimentos. Qual que é a altura, né, desses muros de arrimo que eu vou fazer a utilização, porque disso vai representar custo para a minha obra. Então, quando a gente fala em desnível, eu estou falando na distância vertical que vai separar os pontos considerados, entre dois pontos considerados, então o ponto no nível da rua e o ponto lá no final do terreno, pode ser positiva ou negativa, dependendo se o ponto que eu estou como referência está acima ou abaixo daquele, é o ponto
próximo ponto que eu vou medir está acima ou abaixo daquele ponto que é a minha referência. Então, do nível da rua até o final do meu lote, aqui nessa figura, eu estou acima do meu ponto de referência. Então, eu vou subir. Se eu estiver caminhando sobre esse terreno, eu vou subir. Então, esse desnível é positivo. Se fosse ao contrário, se o meu terreno fosse com o fundo do terreno mais baixo do que a frente, seria negativo. Sempre que a gente pensa em desnível, eu posso pensar em partir do ponto A para o ponto B. Então, de A para B eu estarei descendo, então o desnível, que a gente chama também de delta H, de A para B, nesse caso, vai ser negativo. Para sair do ponto A e chegar no ponto B, eu tenho que descer. Se eu tenho que descer, eu vou ter um desnível negativo. Já o ΔH de B para A, ele é positivo, eu vou subir. Então, se eu saio do ponto B e vou até o ponto A, eu estou subindo. Esse ΔH de B para A é positivo. Se eu estiver descendo de A para B, é negativo. Já o valor numérico de A para B e de B para A, em módulo, eles são iguais. Então, vamos supor que eu tenha 3,50 m de desnível. De A para B é negativo, de B para A, positivo. Então, o desnível vai ser dado em função se o ponto que eu estou indo, o ponto que eu estou caminhando para, está mais alto ou mais baixo do que a minha referência. E quando eu vejo o valor numérico, eu tenho que interpretar que o menos não é que existe distância negativa, que aqui a gente está trabalhando de distância com distâncias verticais, e sim que o ponto de chegada está mais baixo do que o ponto de partida. Um outro conceito importante para a gente é inclinação, e é um conceito que vocês vão utilizar muito em outras disciplinas mais para frente. Então, o conceito de inclinação é o quanto normalmente medido em percentual eu tenho numa rampa, por exemplo. Então, qual que é a inclinação de uma via, qual que é a inclinação do meu telhado, qual que é a inclinação da minha tubulação. Então, tudo isso é usado como parâmetro de cálculo para várias outras disciplinas. Então, quando eu falo em estradas, a inclinação ela é importante no desenvolvimento do projeto. Quando eu falo no telhado, eu preciso de ter uma inclinação tal que a telha que eu estou utilizando ela seja adequada para aquela inclinação para permitir o escoamento das águas pluviais. Quando eu falo em tubulação, eu tenho que ter uma inclinação tal permitindo o escoamento do esgoto, da drenagem, para garantir a fluidez daquele fluido. Então, para que aquilo escoe do jeito que foi projetado, a inclinação é um parâmetro importante para a gente. E ela é calculada pela variação de nível em relação à distância horizontal que eu tenho. Então, a distância horizontal é similar ao que a gente trabalhou em planimetria, ela é uma distância projetada. Então, a gente tem 3 tipos de distância: a distância inclinada, a distância vertical e a distância horizontal. Então, aqui elas estão representadas nesse triângulo: distância vertical, distância horizontal e distância inclinada. Para calcular a inclinação, a gente vai usar o ΔH, que aqui está representado por esse DH, que é a diferença de nível. Para a gente vai ser um ΔH. Pela distância horizontal, que é a distância projetada, vezes 100. Então, a inclinação vai ser dada para a gente por um ΔH dividido por uma distância horizontal vezes 100. E aí a gente consegue saber qual que é a inclinação dessa rampa. Vamos pegar aqui, por exemplo, que nós tenhamos uma inclinação aonde o ΔH é de 2,50 m para uma distância de 10 metros. Então, vou colocar a unidade aqui para a gente não perder. Vezes 100. Então, quanto que vai valer essa inclinação? Vou pegar aqui minha calculadora para a gente fazer juntos. Então, a gente vai ter uma inclinação de 25%. Então, uma inclinação bem alta. 25%. O que é pequeno, o que é muito? Depende muito do tipo de projeto que a gente está fazendo, mas inclinações pequenas geralmente ficam abaixo de 10%,
e inclinações maiores acima de 10%. Pra vocês terem uma ideia de referência, a norma de acessibilidade, ou seja, rampas de acessibilidade, elas têm um percentual aceitável de até 8,33%. Então, casos excepcionais pode atingir um pouquinho mais. Mas então, dependendo do tipo de projeto, eu preciso de obedecer outras normativas. Então, aqui a gente consegue calcular essa inclinação, o valor da inclinação. Então, a inclinação é a razão entre a diferença de nível e a distância horizontal multiplicado por 100. Então, razão é a divisão entre a diferença de nível, ΔH, e a distância horizontal, DH, vezes 100. A inclinação ela pode ser positiva quanto negativa. O meu ΔH ele pode ser positivo ou negativo. Então, a minha inclinação também pode ser positiva ou negativa, dependendo do valor de referência do ΔH. De novo, se a rampa for ascendente, ou seja, se o delta for positivo, eu vou ter uma inclinação positiva. Se a rampa for descendente, eu vou ter um delta negativo, portanto, uma inclinação negativa, descendente.